Bom dia a todos os companheiros e companheiras desse evento. Cumprimento o governador Moisés, que lidera esse nosso encontro. Na pessoa dele, cumprimento os expositores que nos antecederam, governador Edith, governador Adriano. Estendo os cumprimentos ao nosso colégio de governadores, a governadores eventualmente visitantes, e me dirijo a todos os companheiros e companheiras do Rotary Club, do Rotaract Club e do Interact Club que compõem o nosso distrito. Eu peço licença para compartilhar a tela. Companheiros, eu sou César Augusto dos Reis, associado representativo do Rotary Club Belo Horizonte Pampulha. Fui governador do distrito 98, 99, do século passado. Minha profissão me levou a residir em várias cidades e capitais e sempre me associando ao Rotary de cada cidade, de cada local onde estava. E agora, com muita satisfação, tendo me aposentado, retornei a Belo Horizonte, que é a minha cidade de origem, e me filiei ao Rotary Club BH Pampulha e fui convidado a participar do Colégio de Governadores desse distrito, do qual participo com muita honra. E, nesse ano rotário, e nos dois seguintes, respondo pela presidência da Comissão Distrital da Fundação Rotária. Estamos lá à disposição de todos os companheiros e companheiras para ajudá-los tanto em doações como na elaboração de projetos de subsídios distritais e globais, contando com o apoio dos nossos ilustres e excelentes companheiros, que são o companheiro Adam, que responde pela Comissão de Subsídios em atenção aos subsídios distritais, e ao companheiro Júlio, que é o incansável batalhador para a elaboração e apoio aos subsídios globais. Estamos lá como uma comissão à disposição de vocês. Bem, companheiros, nosso tema é como apoiar a Fundação Rotária. E eu chamo a atenção e friso o nosso lema, o lema que nos conduz: fazer o bem no mundo. Eu coloco essa imagem para reforçar a importância de abrirmos o nosso coração para fazermos as nossas doações e, ao mesmo tempo, estender a nossa mão para entregar essa doação e para realizar todos os esforços, ações e iniciativas para que essa doação venha a atender às necessidades daqueles que dela precisam. E para isso existe a nossa Fundação Rotária. E essa doação, simbolizada por esse coração, ela não requer somente uma mão, ela requer essas duas mãos e, na verdade, ela requer as mãos de todos os nossos rotarianos e rotarianas para que essas doações sejam feitas com a abertura do nosso coração e para que essas mãos trabalhem para realmente fazer o bem no mundo. E essa terceira figura, ela é o flagrante das mãos fazendo a doação e fazendo o bem no mundo. E dizem os cientistas, os médicos, aqueles que estudam a fisiologia humana, que ao doarmos, ao abrirmos nosso coração, ao estendermos as mãos, nossos organismos segregam os hormônios, os neurotransmissores, como a serotonina, como a endorfina, como a dopamina e uma série de outros hormônios e neurotransmissores que nos trazem a sensação de bem-estar, nos trazem a sensação de estar de bem com a vida, de estar bem com o mundo, de estar bem conosco mesmos. E eles são até chamados
de hormônios ou neurotransmissores do prazer. E eu digo a vocês que nós, rotarianos, quando abrimos o nosso coração, quando estendemos nossas mãos, certamente nós temos aquela sensação de bem-estar, de estar fazendo o bem no mundo. E eu peço a atenção de vocês para essa afirmação muito importante do nosso presidente eleito, Shekhar Mehta. Ele incentiva os associados a se envolverem mais em projetos humanitários, dizendo que servir e cuidar do próximo é a melhor maneira de viver, pois ao transformar a vida de outras pessoas, você também transforma a sua vida. Companheiros, deixemos-nos inspirar por isso. Deixemos que a nossa mente seja invadida por essa recomendação, por esse incentivo do nosso presidente, para que possamos realmente conversar sobre como apoiar a Fundação Rotária. Eu inicio com a referência histórica do início da fundação da nossa organização, do Rotary, lá em 1905. Com o lema dar de si antes de pensar em si. 12 anos depois, em 1917, aqueles rotarianos pioneiros que se encontravam, que celebravam o seu companheirismo, sentiram que aquela proximidade e aquele propósito de dar de si antes de pensar em si gerava neles uma energia muito grande, e que era necessário colocar essa energia a favor da humanidade. Então, foi criada a primeira ideia da Fundação Rotária, já com o lema de fazer o bem no mundo. Então, notemos aí os verbos dar, pensar, fazer. E, exatamente por termos todos esses verbos que nos chamam à ação, foi criado o programa Rotarianos em Ação. Todos nós somos aqueles que querem colocar essa energia através das nossas iniciativas, através das nossas ações em favor da humanidade. E daí a importância da existência, da criação da Fundação Rotária para permitir que possamos agir. E, principalmente, de duas maneiras, companheiros e companheiras. Primeiro, através das nossas doações, abrir os nossos corações. E, da mesma forma, estender as nossas mãos para, com aqueles recursos que retornam provenientes das nossas doações, principalmente para o fundo anual, que possamos, com esses recursos, realizar os projetos, em especial os projetos de subsídio distrital e de projetos de subsídio global. Nessa conversa, eu estarei conversando com vocês sobre como apoiar, como fazer as doações para a Fundação Rotária. E o companheiro Adam e o companheiro Júlio estarão, em seguida, fazendo a exposição, dando uma verdadeira instrução rotária, ensinando a cada um de vocês como elaborar projetos de subsídios distritais e de subsídios globais. Aqui eu trago uma ilustração que muitos companheiros e companheiras já conhecem, mas ele é dedicado à reciclagem dessas informações, mas também dedicado aos novos companheiros e companheiras que estão se juntando a nós. O nosso distrito tem crescido, tem recebido esses companheiros e companheiras que são muito bem-vindos, e é importante que essas informações já cheguem até eles, para que eles conheçam como funciona a nossa fundação. Então, é uma ilustração que imagina um reservatório precioso, onde estão os recursos da Fundação Rotária. E eles são encaminhados, são destinados, por exemplo, ao programa da polio, sobre o qual o nosso governador Adriano tão bem fez a sua bela e extensa e objetiva exposição. Mas esses recursos também podem ser utilizados, e de fato são, através do Fundo Mundial,
ou que migram via sistema share para alimentar o Fundo Distrital de Utilização Controlada de cada distrito. Sobre esse fundo falaremos em seguida, dando bastante detalhe. E, através desse fundo distrital que chega aos distritos, com os recursos que foram doados há 3 anos atrás, nós podemos realizar os projetos de subsídios distritais e projetos de subsídios globais. No entanto, se somente retirarmos esses recursos, esse nosso reservatório pode perder nível. Ele pode começar a ter necessidade de voltar a recuperar esse nível, até para que mantenha o apoio a programas como o da polio e que venha a financiar nossos projetos nos distritos, além de outros projetos promovidos, né, e programas promovidos pela Fundação também, por exemplo, na área de educação, dos embaixadores da paz, etc. Então, para que nós possamos manter esse acervo tão precioso desses recursos da Fundação Rotária, nós precisamos fazer a reposição através das nossas doações. E aí está o funcionamento perfeito da Fundação Rotária. Através das doações, nós recuperamos e mantemos o nível desses recursos para atender a todos os programas desenvolvidos pela Fundação Rotária para, em última instância, fazer o bem no mundo. E essas doações são direcionadas para o fundo anual, para o fundo polio e para o fundo de dotações. E, através desses recursos, então, nós recuperamos o nível. Na verdade, é importante que esse nível não caia. E, agora, nesse ano rotário que vivemos, a Fundação se debateu diante de um grande problema, que o número de subsídios globais aumentou de maneira quase exponencial. E, infelizmente, as doações se mantiveram em uma progressão aritmética. Houve, então, um desequilíbrio entre os recursos que entram através das nossas doações e aqueles que saem e que estão sendo cedidos para a elaboração de projetos de subsídios globais, principalmente. E a Fundação e os curadores têm uma firme intenção que se mantém de continuar a prover os recursos para os subsídios globais. Então, para tentar equilibrar o aporte de doações com os aportes para apoiar os projetos, os curadores tomaram algumas decisões, das quais vamos falar em seguida, de modo a recuperar esse nível e manter todo esse apoio a esses projetos desenvolvidos pelos clubes. Os clubes e distritos ao redor do mundo aprenderam a fazer projetos. Isso é muito bom, isso é ótimo e deve ser mantido. Ao mesmo tempo, temos que reforçar as doações e cuidar para equilibrar essas duas correntes, dos recursos que chegam e dos recursos que saem. Então, companheiros, doações estão intimamente ligadas à realização de projetos. E para que possamos fazer projetos, é necessário que façamos as nossas doações. Então, esses são os dois polos do funcionamento da Fundação. Nessa conversa que estou tendo com vocês, eu vou dar uma ênfase muito grande às doações, aos recursos que entram, e os companheiros Adam e Júlio vão nos ministrar instruções de como utilizar esses recursos para a realização de projetos. E o destaque aí a relação do fundo anual para o qual doamos, que, após 3 anos, os recursos voltam para o Fundo Mundial, e aí a partição entre o próprio Fundo Mundial e o Fundo Distrital de Utilização Controlada de cada um de nossos distritos. E eu não poderia deixar de falar sobre um novo programa do Rotary Internacional, que são os subsídios de grande escala. Certamente, o nosso curador Marcelo Rai, que estará conosco mais adiante, ele vai fazer referência a isso. Mas é importante que nós registremos aqui
que esses subsídios esse programa novo da Fundação está sendo desenvolvido. Ele envolve valores muito altos, a partir de US$ 2 milhões, e se destina a projetos que venham a causar um grande impacto, de repente, a grandes populações e, de repente, até mesmo a todo um país. Para tanto, ele conta com o apoio dos governos, de entidades parceiras da Fundação Rotária, para que eles possam ser implantados. E o primeiro já foi concedido, esses subsídios são apresentados, há uma disputa, há uma seleção entre aqueles que vão causar maior impacto, além de outras características, e o primeiro, então, foi concedido à Zâmbia, para a eliminação da malária naquele país. E o curador Marcelo Reich, ele já imagina a possibilidade, no futuro, o Brasil ter subsídios de grande escala apresentados e aprovados em nosso país, e que certamente contarão com o apoio de todos nós, rotarianos, aqui do nosso país. Bem, companheiros, vamos, então, tentar entender como é o fluxo daqueles recursos que vão para o fundo anual e depois retornam através do nosso Fundo Distrital de Utilização Controlada. Está aí, então, essa sequência, da qual eu destaco o seguinte: doamos, os recursos são investidos durante 3 anos, essa contribuição original, a partir de 1º de julho, terá um desconto de 5%, esse saldo de 95, que é 100 menos 5, será dividido em 2 partes, é o que veremos nesse slide seguinte, né? Aqui há toda uma informação que eu vou dar detalhe em detalhe no próximo slide, mas já com cuidado de traduzir, principalmente para os rotanianos mais novos e bem-vindos que chegam ao nosso distrito, que FIDUC significa Fundo Distrital de Utilização Controlada. E como é que ele funciona, né? Como ele é criado e como ele é administrado. Então, o saldo de 95 é dividido em 2 partes, 47,5 vem para o FIDUC e 47,5 ficam no Fundo Mundial. Em seguida, vamos ver mais adiante que recursos do Fundo Mundial retornam também para o distrito através da elaboração de subsídios globais. Lembrando sempre, FIDUC, Fundo Distrital de Utilização Controlada. Aqui na linha do tempo, como os recursos angariados em 2018-19 estão migrando a partir do ano rotário, que começa agora em 1º de julho, para compor o FIDUC desse novo ano. Então, esses fundos angariados, e já fizemos referência àquele recorde de arrecadação na gestão da governadora Edith, que estão chegando agora para o nosso distrito. Então, esses são os fundos retornados. No ano rotário 2021, fizemos, certamente, todos os rotarianos, os clubes apresentaram projetos, mas, ainda assim, está prevista uma sobra de alguma coisa do FIDUC desse ano, que ainda não foi utilizado. E ele, certamente, se juntará àquilo que retorna do Fundo Mundial para compor o FIDUC total desse ano 21 e 22, liderado pelo governador Moisés. E como são utilizados esses recursos? Eles vão financiar subsídios distritais, vão financiar subsídios globais, e parte desses recursos são utilizados para fazermos doações a distritos parceiros em subsídios globais. Um requisito da Fundação Rotária, é uma preocupação dela, que subsídios globais sejam parceirados entre países diferentes, até para que esse impacto ele tenha visibilidade e tenha amplitude. Então, reservamos parte desses recursos para doar a projetos de distritos que são emparcerados aqui com nossos projetos e que amanhã estarão correspondendo a essa doação que fizemos, eles estarão retribuindo, doando também para nossos projetos. E como são os projetos de subsídios globais, dos quais o governador Júlio dará uma total e ampla explicação. Quando nós fazemos o nosso projeto de subsídio global, nós vamos utilizar uma parte do nosso FIDUC, né, do nosso fundo distrital. E
para cada dólar do nosso FIDUC, a Fundação Rotária equipara 0,80. Até então era 1 para 1, agora é 1 para 0,80. Essa já é uma alteração a partir de 1º de julho para tentar recuperar, né, para reforçar o Fundo Mundial. Aquilo que, porventura, não venhamos a utilizar do nosso FIDUC nesse ano rotário, que vai começar, ele passa para o ano seguinte. E aí uma nova alteração deliberada pelos curadores da Fundação é que essa passagem para o ano seguinte agora tem um limite. Nós só podemos fazer isso até 5 anos. O nosso distrito ele sempre se caracterizou por a utilização quase que total do FIDUC. Então, certamente, isso não vai nos atingir, nós saberemos usar a cada ano rotário a integralidade desse FIDUC para que façamos projetos de subsídio global e de subsídios distritais. Então, eu sinalizei em vermelho as alterações que vão vigorar agora a partir de 1º de julho. Bem, o desafio que temos, então, companheiros, ao estender as nossas mãos, vamos elaborar projetos? Para tanto, vamos abrir o coração e contribuir para a Fundação Rotária. Como disse, esses são os 2 polos, e, ao doarmos, vamos doar para o fundo anual, vamos doar também para a polio, vamos doar para o fundo de dotação, mas não nos esqueçamos de doar para esse fundo cujos recursos retornam para nós, né? Então, fundo anual, fundo polio, fundo de dotações, aí o fato de que do fundo anual eles retornam após 3 anos para compor o nosso FIDUC. E aqui, uma lembrança, um reforço a tudo aquilo que o governador Adriano falou sobre a polio, né? A parceria que a Fundação Rotária celebrou com a Fundação, como ele disse, Bill, né, devido aí ao programa do divórcio entre Bill e Melinda, esse fundo, ele, para cada dólar da Fundação Rotária, ele entra com uma parceria, uma contrapartida de 2. Então, se temos uma meta de 50 milhões a cada ano para a Fundação, da Fundação Rotária para o programa Polio, essa fundação entrará com 100. Então, 50 com mais 100 são 150 milhões para participar da campanha mundial de erradicação da polio. Bem, para que os subsídios distritais e globais possam ser bem feitos, bem orientados, com a qualificação dos clubes e dos próprios projetos, há vários anos que o nosso distrito criou os editais de subsídios distritais e globais. Uma menção aqui, um reconhecimento, homenagem ao governador Marcos Pego, que nos antecedeu na presidência da Comissão Distrital da Fundação Rotária pelos anos anteriores e veio a bom termo criar esses editais, que são orientações e instruções para que nós possamos fazer a contento nossos projetos de subsídios distritais e globais. E o governador Moisés já está de posse da revisão que fazemos a todo ano, para ajustar essas condições às diretrizes da Fundação Rotária, e ele deve publicar esses editais na primeira carta mensal de julho, dando aí toda a informação necessária. Mas, na verdade, ele me disse que, antes disso, antes até, ele vai tomar a iniciativa de já mandar essas revisões, que dependem somente da definição final dos valores de FIDUC. Ainda assim, por estimativa, ele já tem a redação completa e vai mandar para os presidentes de clube para que eles já possam, com sua equipe, se prepararem para elaborar projetos de subsídios distritais e globais. Aqui destacamos as principais características dos distritais, que são essas aí. Vamos chamar a atenção para a data da entrega dos projetos, 31 de outubro de 2021, os pré-requisitos, pontualidade, as contribuições para o Fundo Distrital, para a per capita do RI, envio de relatórios e assinatura da revista Rotary Brasil. E participação nesse seminário, né? A participação de cada clube vai qualificá-lo para apresentar projetos, né? E o prazo para a entrega dos relatórios, muito importantes, de subsídios distritais, até 31 de maio de 2021.
2022, isso já para o próximo ano. Aqui, os aspectos aí dos subsídios globais, que o governador Júlio certamente irá abordar com muita propriedade, né? Então, há qualificações, há aí requisitos que se mantêm de anos anteriores e os novos que passarão a vigorar a partir de 1º de julho, né? Projetos de tratamento de Covid, né, para globais, eles ainda vão continuar a não requerer, a dispensar o aporte de recursos do exterior. A partir de 1º de julho, uma 7ª área de enfoque, que é meio ambiente, né? A Fundação Rotária vai passar a equiparar agora de 1 para 0,8, né? O aporte do FIDUC do Distrito Exterior deve ser, no mínimo, 15% do aporte total, mais aportes em dinheiro, subtraindo aquele recurso, o aporte do Fundo Mundial. A Fundação Rotária não mais irá equiparar, quer dizer, ela, desde o ano anterior, já não está equiparando aportes em dinheiro de clubes, distritos e entidades. No nosso Distrito 4760, para um clube elaborar um subsídio global, ele deve aportar, ele e seus parceiros de clubes do nosso distrito, de distritos do Brasil e do exterior, esse conjunto de aportes em dinheiro deve ser, no mínimo, de $5.000. E o prazo máximo para o FIDUC passar para o ano seguinte, agora 5 anos. As áreas de enfoque, as já conhecidas, né? E acrescida aí da área de preservação do meio ambiente a partir de 1º de julho. Bem, quais são os valores do FIDUC que estão chegando para que nós possamos fazer os nossos projetos? É o retorno das nossas doações. Então, aqui temos só uma estimativa, né? Porque esse valor final ele é definido pela Fundação a partir de 1º de julho, mas, fazendo a estimativa, nós teremos em torno de $50.000, né? De retorno do Fundo Mundial, de 3 anos atrás. O valor transferido de 2020 e 2021 de FIDUC não utilizado é previsto em 12.000, somando dá um valor de 62, né? Como foi no ano passado? Começamos com 50.962, utilizamos 37 e sobrou 12. E o 12, então, estão já aí previstos para o próximo ano rotário. E como foi a partição desses recursos no ano passado? Nós tivemos, então, 20.000 para distritais e 30.000 para globais. E esse ano, como estaremos? Qual é o nosso orçamento, né? Qual vai ser a partição? Em princípio, 20.000 para subsídios distritais e 42.000 para subsídios globais. Ou seja, teremos um total maior à nossa disposição, teremos mais recursos, mas a nossa responsabilidade de todos nós também aumenta na medida em que teremos mais recursos e deveremos certamente elaborar bons projetos para que esse FIDUC seja bem utilizado. Aqui, companheiros, eu faço uma homenagem aos projetos de subsídios distritais apresentados durante esse ano rotário. 25 clubes apresentaram seus projetos, que foram totalmente aprovados, e eu coloco aqui de maneira a homenageá-los. Farei uma leitura muito rápida, mas acho que é importante, porque vários desses clubes, certamente todos estão aqui entre nós, e essa homenagem é muito justa. Nós tivemos, então, o Belo Horizonte de Araguá, com a compra de microcomputadores para alunos das escolas públicas. $1.000 do nosso FIDUC, mais um tanto ou mais até do nosso clube. Eu sempre citarei o recurso da Fundação, mas devemos sempre lembrar que o clube ele entra com a contrapartida, uma equiparação pelo menos igual ou maior daquele recurso doado pela Fundação Rotária. Janaúba Sul, compra de forno industrial para a Associação Mantenedora de Guarda-Mirim de Janaúba, $357. Montes Claros Oeste, compra de equipamento de instrumentos musicais para a banda da Associação Cultural JBS, $733. Rotary Clube Belo Horizonte Barro Preto, compra de equipamentos para irrigação da horta da creche Clubinho Nossa Senhora das Vitórias, $626. Belo Horizonte Liberdade, compra de equipamentos de projeto de economia circular, aquaponia do Instituto Amária Simples,
$671. Bom Despacho Arraial, compra de equipamentos eletrônicos para a Aliança Bom Despachante de Assistência e Promoção, $515. Lagoa Formosa, cadeiras de rodas, cadeiras de banho e camas e colchões hospitalares para atendimento à população carente, $1.000. Montes Claros União, camas hospitalares para a Fundação Hospitalar, a Santa Casa de Montes Claros, $662. Belo Horizonte Oeste, camas hospitalares elétricas para a Associação de Amigos e Usuários de Medicamentos Especiais, $895. Belo Horizonte Pampulha, compra de equipamentos eletrônicos para o Centro de Acolhimento Betânia, $638. Contagem, compra de cadeiras de rodas para atendimento à população carente de Contagem, $1.000. João Pinheiro, compra de cadeiras de rodas para a população carente da cidade de João Pinheiro, $1.000. Presidente Olegário, lavadora industrial para o Lar Santa Rita, que atende a 65 idosos, $895. Lembrando que esses dólares são somente aqueles que retornam através do FIDUC. E cada clube desse deu a equiparação nesse mesmo valor ou até mais para completar cada subsídio desse, cada projeto. Patos de Minas, compra de equipamentos para a cozinha da Fundação Espírita Allan Kardec, que atende 400 pessoas, $355. Curvelo, compra de equipamentos eletrônicos e esportivos para a instituição Projeto Amigo da Criança, que atende 350 crianças, $860. Contagem Cidade Industrial, compra de equipamentos para a cozinha para a Associação Diaconia da Pessoa Idosa, que atende cerca de 50 pessoas carentes, $711. Montes Claros Sul, compra de usina fotovoltaica na Casa da Terceira Idade, na cidade de Montes Claros, $895. Aqui uma informação que, devido a vários imprevistos, apesar de todo o esforço dos rotarianos lá de Montes Claros Sul, esse projeto não teve condição de ser realizado no prazo previsto. E nós pedimos apoio e a compreensão da Fundação Rotary, e ela nos autorizou ao distrito, autorizou ao Rotary Club Montes Claros Sul a apresentar um outro projeto em tempo rápido, com equipamentos que já sejam aí de pronta entrega, de modo a utilizar esse valor. E os rotarianos de Montes Claros Sul, liderados pela governadora Socorro, já estão trabalhando, eles próprios se dispuseram e têm o maior interesse em poder realizar esse projeto, que não é original, mas que vai atender à carência de comunidades lá de Montes Claros. Betim Vianópolis, custo de formação de cuidadores de pessoas da terceira idade, $763. Belo Horizonte, Novas Gerações, compra de equipamentos eletrônicos para a Associação Sachica, que atende cerca de 100 crianças, $580. Pirapora Praia, compra de cadeiras de rodas e rampas para a fisioterapia da APAI de Pirapora, $457. Bocaiúva Leste, compra de cadeiras de rodas e banho para a Associação Beneficente do Rotary Clube de Bocaiúva Leste, $1.000. Buritizeiro, compra de cadeiras de rodas para a Associação de Moradores do bairro Vila Lucídia, $1.000. Ribeirão das Neves, Centro, compra de camas hospitalares para o banco de leitos que atende a população carente, $995. Jaíba, compra de conjuntos para o refeitório, para o Centro de Convivência e Fraternidade Francisco Xavier, que atende 217 pessoas carentes, $890. E o Contagem Sede, desenvolvimento comunitário de serviços voluntários, compra de equipamentos eletrônicos para a cozinha da escola de Ideal Esporte Clube, que atende cerca de 600 crianças, $447. Eu peço uma salva de palmas de todos nós que participamos desse evento, a esses clubes que apresentaram esses projetos e que estão beneficiando as comunidades que vão receber e já receberam esses equipamentos. E aqui uma menção especial ao companheiro Winder, que nesses últimos anos liderou os trabalhos dessa comissão e, apoiado pela secretária da governadoria, Marli, orientou esses clubes, deu suporte e permitiu que todos esses projetos, não só desse ano, como dos anos anteriores, pudessem ser atendidos, utilizando de maneira mais otimizada os recursos do nosso FIDUC e da nossa Fundação Rotary. Nossos parabéns ao companheiro Winder, que agora, com muita honra, está sendo
sucedido pelo companheiro Adam, que, a partir de então, vai responder por essa subcomissão. Aqui, as contribuições do nosso distrito, numa perspectiva histórica, sinalizando aí aquele recorde de arrecadação liderados pela governadora Edith no ano de 2018 e 2019. Mas fica aqui o nosso cumprimento a todos os governadores que, em cada ano, fizeram todos os esforços, aos seus clubes, aos líderes, que, de uma maneira ou de outra, fizeram as suas contribuições, na verdade, né, escrevendo a história do Distrito 4760 em suas doações para a Fundação Rotária. A todos eles, o nosso reconhecimento e os nossos cumprimentos. Bem, aqui, só para lembrar, né, nós temos como meta, né, atender às doações para esses fundos, Fundo Anual, Fundo Pólio, Fundo de Dotações, e lembrando que os recursos doados para o Fundo Anual, eles vão financiar projetos de subsídios distritais e subsídios globais, né? E agora, finalmente, vamos para a parte puramente operacional, instrutiva, prática. Vamos doar para a Fundação Rotária? Vamos abrir o nosso coração? Então, vamos aqui dar o roteiro para cada uma dessas oportunidades que temos, tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas através da BTRF, que foi criada exatamente para viabilizar esse tipo de doação. Bem, então, aqui lembrando, né, como é que nós vamos viabilizar? Nós vamos entrar no site do MyRotary ou no site do RIBO. O RIBO é o escritório do RI no Brasil, e esses recursos, tanto por um ou por outro caminho, vão para a Fundação Rotária. Então, como doar? Nós vamos dar o primeiro exemplo e ele vai nos orientar a entender como fazer todos os demais, né? Então, aqui agora, ó, nós vamos para utilizar um acesso ao nosso computador, né? Então, nas slides seguintes, nós vamos ter a tela do nosso notebook, do nosso computador, e vamos chamar nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, se tivermos qualquer dificuldade. Bem, esse programa, Todos Rotarianos, Todos os Anos, ele parte do seguinte: se cada rotariano contribuir com um pequeno valor mensal, ao final do ano, nós teremos um somatório de doações que atinge valores apreciáveis. Uma conta rápida, né? Se um rotariano se dispõe a doar R$ 45,17 por mês, o preço de uma pizza, para a Fundação Rotária, e para facilitar essa doação, ele vai fazê-la através de um cartão de crédito, então, a cada mês, aquele recurso vai ser utilizado, vai ser debitado no seu cartão, e se 10 companheiros de cada clube fizerem isso, se doarem R$ 45,17 por mês, ao final do ano, somadas essas contribuições, nós temos um valor de $1.000 no câmbio desse mês atual. Então, companheiros, eu sempre vou colocar aqui para vocês maneiras de doar, né, como operacionalizar uma doação, como abrir o coração, de maneira que esteja ao alcance da mão, de maneira que não vá pesar no orçamento doméstico de cada rotariano, de cada rotariano. Nós temos o maior respeito pelos grandes números da Fundação a nível mundial, mas que isso não cause estresse nem espécie em cada um de nós. O que a Fundação Rotária espera é que nós doemos aquilo que está ao alcance da nossa mão, aquilo que nós, ao doarmos, nos sentiremos bem. Nós vamos segregar os hormônios e os neurotransmissores que vão nos dar aquela paz, aquela tranquilidade, aquela sensação de prazer. Bem, então, aqui, ó, eu insisto em dar as dicas de como entrar ou no MyRotary ou no RIBO. Alguns companheiros de Rotary têm me constatado, eles têm dificuldade de identificar qual é o endereço do link do RIBO. Então, está aí para que não haja dúvida, né, desse caminho, principalmente no RIBO, se nós formos doar por boleto bancário, que é o que veremos a seguir. Então, estamos diante da tela do nosso notebook,
Vamos chamar aí nossos filhos, netos, sobrinhos, ou chamar o governador assistente, né? Ou chamar ou nos telefonar, ou nos ligar, e 24 horas por dia nós estamos à disposição de vocês para auxiliá-los nessa tarefa sagrada que é fazer uma doação para a Fundação Rotária. Então, estamos no site do RIBO. Ao tentar, se a gente escrever RIBO, nós vamos obter uma série de opções. Nós queremos o Rotary Brasil Office, né? Então, estamos aí. Conseguimos entrar, nós vamos doar, e aí é necessário fazermos o login no MyRotary, né? O escritório de São Paulo, o site dele, também vai nos identificar, até para esse crédito ser consignado ao nosso distrito, ao nosso clube e a quem doa, né? Então, já fizemos o MyRotary, aí temos as seguintes opções, ou cartão de crédito, ou boleto bancário, né? Há muitos companheiros que têm receio de doarem por cartão de crédito devido a vários problemas, alguns já tiveram cartões clonados, etc. Então, vamos orientá-los como fazer a doação por boleto bancário, né? Aqui, ó, os vários fundos para os quais podemos doar, né? O fundo anual, o fundo pólio, o fundo mundial e o fundo em caso de desastres, né? Se quisermos doar, então, para o fundo anual, podemos fazer uma doação periódica ou uma doação única. E se quisermos fazer um boleto bancário, nós vamos clicar aqui. Aí nós vamos lá para o site do RIBO. Então, voltamos para o site do RIBO, e aqui, ó, ele já nos identificou, e aí essas setas vão dizendo o passo a passo para fazermos essa doação, e essa seta indica que nós estamos doando para o fundo anual, e aí esse boleto, né, em nome do distrito, em nome do clube, em nome do rotariano, e ele vai ser encaminhado, né, para o fundo anual. Mas, se quisermos fazer pelo cartão de crédito, está aí a sequência, né? Aí, todos os passos, e eu digo aos presidentes da comissão distrital, da comissão do clube, né, da Fundação Rotária, a todos os rotarianos, rotarianas, rotaractianos que estão entre nós. Nós vamos encaminhar esses slides para os governadores assistentes, que estarão à disposição dos clubes respectivos para dar toda a informação, isso estará na mão de cada um de vocês. Por isso, eu vou acelerar um pouco para não abusar do tempo que está sendo concedido aqui para a nossa apresentação. Então, nós estamos fazendo por cartão de crédito, está vendo? Ó, vamos seguindo, e feita a doação, a Fundação passa um e-mail, não só confirmando, mas agradecendo aquela doação que foi feita. Então, ó, um dos nossos governadores assistentes, o Giovanni, não sei se ele está aí, ele me fez uma pergunta muito importante. Se eu precisar de interromper minha doação por cartão de crédito, de repente meu orçamento doméstico ficou prejudicado aí pela pandemia, né? Ou tive um problema na minha empresa, né? Então, é possível interrompê-la. E aqui, em 4 slides, nós vamos mostrar como se faz isso, né? Então, ó, está aí o texto, né? Fazer login no MyRotary, que é o 2, clicar aí no ícone que está ao lado lá do nosso nome, com o símbolo do Rotary, e aí, na tela self-service, descer até as suas doações ativas, e 4, vai lá estar o cancelamento. E aqui, ó, nós usamos uma lente de aumento para deixar muito claro. Nessa etapa, aparece aí, cancelar doação periódica. Clica ali e a doação é cancelada. E agora, companheiros, um momento muito importante, que eu peço a atenção de vocês, para abrirmos nosso coração. É uma homenagem ao nosso inesquecível curador Hipólito, que nos deixou no final do ano de 2020, mas certamente está entre nós, nos motivando e nos inspirando. Trata-se de a possibilidade de fazermos uma doação em memória do nosso curador, e, ao mesmo tempo, doar para a Fundação Rotária. A semelhança do que Paul Harris pediu quando se preparava, né, para deixar também esse mundo, pediu que as homenagens a ele fossem feitas através de doações à Fundação.
Da mesma forma, nós, do Distrito 4760, e, na verdade, de todo o Brasil e de todo o mundo, podemos homenagear o Hipólito através desse tipo de doação. Essa foi uma campanha que foi lançada aqui no nosso distrito, que vai permanecer. Aqui, uma breve biografia do curador, e aqui o passo a passo para ele, fazer essa doação. Né? Primeiro, uma descrição em texto, linha por linha, explicando detalhadamente como fazer. Né? E aqui, ó, importante, se alguns dos companheiros quiserem fazer também pelo boleto bancário, é só seguir aqueles passos que já informamos aí para fazer pelo boleto bancário, pelo site do RIBO. A única coisa importante é mandar essa informação para o governador Celso Campos, que é um coordenador regional assistente lá da região 31, ele é de Santa Catarina, e ele vai cuidar de inserir no site da Fundação Rotária no Brasil o registro dessa doação. Então, agora vamos fazer pelos slides. Vamos seguindo aqui. Olha que beleza! Nós podemos, ao fazer essa homenagem, escolher um adorno para essa homenagem que fazemos ao curador Hipólito, inclusive fazer uma dedicatória. Nos slides anteriores, nós já informamos o e-mail do governador Celso Campos, que ele deve receber isso para tomar as providências que já falei. Visualizamos a nossa doação e aí entramos aqui no site para efetivá-la. Né? E o valor, não há limite inferior, é aquilo que puder sair do nosso coração e trazer alegria a todos nós. Feita a doação, é importante, né, no caso de boleto bancário, encaminhá-la para o Celso Campos. E por que eu estou falando que a participação dele é importante, não só promovendo essa campanha? É que, uma vez feita a doação, ele vai providenciar esse registro no site da Fundação Rotária no Brasil, que aparece no Facebook. E aqui nós fazemos uma homenagem ao nosso governador Antônio Elias Narras, que é o diretor de protocolo desse evento, que, nos dando esse exemplo, fez essa doação ao nosso inesquecível curador Hipólito. Aqui, companheiros, dou para vocês uma informação extremamente útil, que muitos já conhecem, porque tem circulado em todos os nossos grupos de WhatsApp. A possibilidade, essa é uma campanha também, de nível nacional, de que qualquer um de nós, doando $500, vai receber um bônus de mais $500 de 500 pontos provenientes de grandes doadores que estão disponibilizando seus pontos que eles conseguiram através das suas grandes doações, somando, então, com a doação em recurso, em dinheiro, de $500, mais os 500 pontos, essa iniciativa vai gerar um reconhecimento através de um título Paul Harris Fellow. E aí está o telefone de contato para o governador Celso de Camargo Campos. Essa é mais uma alternativa que temos, todos nós, de podermos contribuir para a Fundação Rotária e ter o reconhecimento com esse apoio de pontos de grandes doadores. Fica aí o registro e esse telefone, o governador Celso Campos está lá sempre atento para atender a todos aqueles rotarianos que quiserem participar dessa promoção. Bem, falamos de pessoa física, agora vamos falar de pessoa jurídica, das empresas. Pergunta, uma pessoa jurídica pode ela doar diretamente para a Fundação Rotária? Não. E para isso foi criada a Associação Brasileira da The Rotary Foundation, que vai permitir esse tipo de doação extremamente importante e precioso para a nossa Fundação Rotária. A BTRF, uma sigla que precisamos entender o que significa, é a Associação Brasileira da The Rotary Foundation. Né? Então, uma pessoa jurídica doa para a BTRF e essa doação automaticamente vai para a Fundação Rotária. Na verdade, a BTRF ela age simplesmente como uma facilitadora. O recurso vai diretamente da pessoa jurídica para a Fundação, através do site da BTRF, que é o que nós vamos demonstrar a seguir. Né? Então, aqui, ó, uma apresentação da BTRF, né, a apresentação inicial dela, depois nós vamos ver outros slides que estão à disposição de todos para levar esse programa às empresas. E aqui, ó, a Fundação Rotária, criada no Brasil em 2004,
ela já tinha irmãs, ela já tinha entidades semelhantes, já criadas no Canadá, na Alemanha, na Índia, no Reino Unido, Austrália, no Brasil em 2004, Japão em 2003 e agora em 2010, com uma nova forma, né? Aqui estão os nomes dessas entidades, irmãs da Fundação Rotária, da BTRF, e aqui os programas que vão viabilizar esse tipo de doação, né? Então, está aqui, todos eles, uma apresentação aqui dos resultados da BTRF. Isso é importante quando nós formos, por exemplo, convidar uma empresa a se tornar uma empresa cidadã, né? E agora vamos ver rapidamente aqui cada um desses programas. Vamos aprender como doar através da BTRF, a começar do seguro solidário. Como doar sem desembolsar? Nós vamos desembolsar fazendo o nosso seguro, como poderíamos fazer com qualquer outra seguradora. Mas se fizermos com a Porto Seguro, com a Azul e Itaú, o valor desse seguro será o valor de mercado, não terá nenhum outro acréscimo, até porque não precisamos informar que somos rotarianos, podemos fazer o seguro e depois informar a BTRF para que aquela doação dessas seguradoras, a partir do prêmio que elas recebem, seja encaminhado à Fundação Rotária. Então, nós ampliamos a tela aqui, que no site está em letra pequena, para facilitar aqui a exposição. Isso é válido para apólices vigentes em cada clube, se houver apólices de rotarianos, de parentes de rotarianos honorários, de cônjuges, filhos, genros, noras, pais, mães, sogros de rotarianos, nessas seguradoras, esse recurso será doado para a Fundação Rotária. Então, é importante que esse seguro, ou o nome do segurado e o número da apólice seja informado. E nós vamos explicar como. Aqui estão os valores de cada tipo de seguro e de cada seguradora. Os novos seguros, então, vão poder ser informados e a campanha de apólices já existentes também que sejam informadas, desde que o seguro esteja ainda em vigor, né? Então, aqui o site, nós insistimos muito, mas aqui, inclusive, há sugestões para que cada presidente possa agir no seu clube, né, viabilizando esse tipo de doação. E aqui o passo a passo, finalmente. Então, vamos lá para a tela do nosso computador, né? Nós vamos já ensinar como fazer isso, o passo a passo. 3 slides. Diante do computador, abrimos a BTRF, procuramos lá. O primeiro ponto é entrar, né? O segundo é programas. O terceiro é seguro solidário. E aí, agora, vamos cuidar de fazer a informação. Aqui os formulários, né? Os detalhes de cada um. Destacamos aí a identificação do clube, do distrito, né? Para que esse recurso seja acreditado, esses pontos venham para o clube e para o nosso distrito. E aqui chamamos a atenção, é necessária o preenchimento de 3 nomes. O nome do rotariano, porque tem sempre que ter um rotariano envolvido, né? O nome do segurado, que pode ser o próprio rotariano ou seus parentes, né? Como já colocamos. E o nome do rotariano que vai informar, né? Se for o próprio nas 3 situações, é um nome só. Mas se, por exemplo, no clube tiver alguém que vai fazer essa informação, por exemplo, o presidente ou o presidente da comissão da Fundação Rotária, então, aí esse nome entra nessa lacuna, né? E aí, esse tipo de doação vai ser feito. Lembrando que seguro solidário é uma doação das seguradoras, pessoas jurídicas, e, portanto, é feita por meio da BTRF. Vários rotarianos me procuraram dizendo, mas eu que fiz o seguro, né? É o meu recurso que está chegando. Tudo bem, claro, para que esse seguro, essa doação das seguradoras chegue, nós temos que fazer o seguro com aquelas seguradoras, mas faríamos também, de qualquer maneira, com outro tipo de seguradora. Fazendo com elas, elas vão tirar parte do prêmio para doar à Fundação Rotária. Fica aí esse esclarecimento em relação a 2 partes. É necessário que nós façamos o seguro, como pessoa física. Em contrapartida, se for feito nessas 3 seguradoras, esse recurso será automaticamente encaminhado
para a Fundação Rotária, se nós informarmos a BTRF. Empresa Cidadã. Esse aqui é um grande programa, é importantíssimo. Estamos aí na tela do nosso computador, abrimos o programa, aqui eu ampliei para mostrar os detalhes, né? E o importante aí é que nós, rotarianos, busquemos empresas cidadãs, de rotarianos ou não, que queiram fazer o bem no mundo através dessa doação à Fundação Rotária e através da BTRF pelo Programa Cidadã, Empresa Cidadã. Aí os detalhes, né? E quem é que vai emitir os boletos para permitir aquela doação? Nós não podemos simplesmente dizer para o empresário que entre ele próprio num site que ele não conhece, se não for rotariano, e ele vai extrair os boletos. Nós temos que prestar esse serviço. Não basta conseguir a adesão do empresário, nós temos que facilitar para ele esse tipo de doação. Então, nós vamos tomar a iniciativa de entrar no site, no nosso notebook, entrar no site da BTRF, e aqui está a sequência, né? Por que nós temos que entrar no MyRotary? Porque esse recurso ele vai ser creditado ao clube e ao distrito, né? E aqui tem o passo a passo, foi feita a identificação, e aqui é o passo para emitir os boletos. A recomendação que são 12 contribuições mensais para que tenhamos $1.000 ao fim desses 12, a recomendação para câmbios atuais é de $450 por mês, né? Extraímos os boletos com autorização do companheiro e nós iremos, então, encaminhar para a BTRF. Aqui, detalhes, que o selo eletrônico é enviado logo após o primeiro pagamento e o empresário pode colocar nos seus e-mails, no seu website. E aí, naturalmente, a entrega daquele título de empresa cidadã, ele merece uma comemoração do clube. E aqui a ideia é de fazer um banner que é feito pelo clube, mas aqui a ideia é de como fazer esse banner. E, como dissemos, essa contribuição de $1.000 vai gerar um reconhecimento de companheiro Paul Redes. E a indicação cabe àquela empresa. Pode ser para o próprio empresário, para alguém da sua equipe, para um colaborador, para um cliente ou até mesmo para um rotariano. Então, preencher esse formulário e encaminhar, né? E aí, temos aqui, rapidamente, já estamos encerrando, o benefício fiscal que foi conseguido de negociação com a BTRF, com a Receita Federal, para aquelas empresas, empresas cidadãs que têm, então, o seu regime de apuração, que é o de lucro real. Se o regime é de lucro real, eles têm esse benefício que foi colocado aí nessas tabelas, organizadas pelo nosso governador Onésimo, a quem consignamos o nosso agradecimento. Aqui o Mauro Duarte, o presidente, esteve conosco numa Interclubes da semana passada, a convite do Levi Agnello, governador assistente que está entre nós, grande e valoroso companheiro, e aqui os benefícios para a empresa cidadã, né? Reconhecimento da empresa, imagem junto ao público, conquista mais clientes, aumenta vendas, relacionamento com os seus colaboradores que melhora, vantagens sobre a concorrência, relações com os fornecedores e os parceiros, que são incrementadas, e ajuda a mudar o mundo para melhor, né? O Rotary Clube Cidadão, eu vou passar aqui meramente, porque é uma cópia, é uma sequência que nós já vimos para a empresa cidadã, só que agora a empresa é o nosso Rotary Clube, que é uma empresa porque tem o CNPJ. Então, estamos em casa para fazer isso. E aqui, como se consegue fazer um clube cidadão em um clube que tem 20 rotarianos? Se cada rotariano desses 20 contribuir com R$ 25 por mês, ao fim de 12 meses, aquele clube terá atingido essa meta. Então, guardemos aí, 20 rotarianos contribuindo com R$ 25 por mês. Ele obtém, então, o título de Rotary Clube Cidadão. Nós aqui vimos todas essas possibilidades. No agrocidadão, aquele produtor rural ele vai utilizar o seu cadastro de produtor rural ou o seu CNPJ e seguir a mesma sequência da empresa cidadã, né? E as grandes doações, aquelas grandes corporações, aqueles companheiros de Rotary que têm grandes recursos, que podem fazer grandes doações,
Para facilitar essa doação, foi criado um cargo, que são os coordenadores de doações extraordinárias, cujo nome em inglês é Endowment Major Gift Advisor, o que nós chamamos, de modo carinhoso, de ENGAs, né? Os ENGAs do Brasil, atualmente, são o Gedson, são o Henrique Vasconcelos, são o Cláudio Takata, e aqui está o contato de cada um deles, né? Então, companheiros, nós chegamos ao final aqui da nossa apresentação. Vocês reconhecem e se lembram dessa pessoa? Madre Teresa de Calcutá. Ela dedicou sua vida aos carentes, desabrigados e necessitados. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979 e foi beatificada em 2003 pelo Papa João Paulo II e canonizada em 2016 pelo Papa Francisco. Ela abriu seu coração, estendeu suas mãos em prol da humanidade carente. Certa vez recebeu a visita de um jornalista que ia fazer uma matéria encomendada pelos grandes meios de comunicação. Após a primeira refeição do dia, ela convidou aquele jornalista a acompanhá-la por um dia de atividades dela, madre, enquanto ela prestava assistência aos necessitados, ao invés de ela simplesmente responder a uma grande lista de perguntas sobre o trabalho que ela desenvolvia, que aquele jornalista tinha apresentado a ela. Ele, naturalmente, concordou, e saíram do mosteiro onde ela morava, e logo encontraram um morador de rua, doente, caído na sarjeta, envolto em trapos sujos, com fome, frio e dores. Ela fez uma limpeza em todo o corpo daquele necessitado, vestiu-o com a roupa limpa, deu-lhe algum alimento, tratou de suas feridas e o encaminhou a um dos abrigos que ela mantinha para atender desabrigados. E assim foi todo aquele dia, naquela jornada de dedicação aos carentes. Ao final daquele dia, ao voltarem para o mosteiro, o jornalista exclamou: Madre, eu não faria o que a senhora fez nesse dia nem por $1 milhão. Ela sorriu docemente e respondeu ao jornalista: eu também não, meu filho. Eu também não faço isso por $1 milhão e nem por $10 milhões. E, naquele momento, aquele jornalista percebeu a grandeza daquela senhora que dedicava a sua vida a fazer o bem no mundo. Ele percebeu como ela abria o coração e estendia suas mãos para servir o próximo. Companheiros e companheiras, nosso presidente Shekhar Mehta nos inspira com o tema Servir para Transformar Vidas. E nos diz que, se, ao servirmos mediante nossas doações e nossos projetos humanitários, estamos transformando vidas, mas também, e principalmente, estamos transformando nossas próprias vidas. Saibamos abrir nosso coração e estender nossas mãos, doando e elaborando projetos através da nossa Fundação Rotária, para cumprir a nossa missão de fazer o bem no mundo. Muito obrigado, companheiros. Fiquem com Deus.